Você lutou anos, venceu suas ansiedades, cortou laços tóxicos, reconstruiu das cinzas, cultivou raízes, parou de se comparar, blindou-se contra julgamento. Você fez tudo certo. Você venceu. E agora você sente nada. Vazio total. Você acordou essa manhã esperando sentir triunfo, orgulho, alegria, alguma coisa. Mas há apenas silêncio interior. Como se você tivesse lutado anos para conquistar fortaleza vazia. Como se a vitória que você perseguiu tão ferozmente não significasse nada agora que você a tem. E a pergunta sussurra: era só isso? Lutei tanto para isso? Aperte o like agora e se inscreva neste canal. Porque nos próximos 15 minutos vou revelar por que vazio pós-vitória não é fracasso. É passagem. E vou mostrar a técnica taoísta que não tenta preencher o vazio com conquistas maiores, mas te ensina a transformar vazio em portal. É chamada Kong Ho, o vazio após a vitória. E ela não é sobre encontrar próxima batalha para dar sentido à vida. É sobre descobrir o que existe quando você finalmente para de lutar. Porque os mestres taoístas entenderam. Vazio não é problema. É resposta que você não estava esperando. Mas primeiro você precisa entender por que vazio acontece. A cultura moderna vende narrativa de vitória como ponto final. Lute, vença, seja feliz para sempre. Como se conquista fosse destino, não estação. Como se você chegasse em algum lugar chamado vencedor e permanecesse lá em êxtase perpétuo. Mas realidade é diferente. Vitória é momento, breve. E depois vem silêncio. E nesse silêncio, muitas pessoas entram em colapso. Um estudo perturbador da Universidade de Yale sobre depressão pós-conquista acompanhou atletas olímpicos após ganhar medalha de ouro e descobriu que 40% desenvolveram sintomas depressivos severos nos 6 meses seguintes. 40%. Pessoas que alcançaram o objetivo máximo que perseguiram a vida inteira e sentiram vazio. E aqui está o que ninguém te prepara para. Quando você dedica anos lutando contra algo, ansiedade, trauma, pobreza, solidão, a luta se torna sua identidade. Você é a pessoa que está superando X. E quando você finalmente vence, você perde não apenas o inimigo. Você perde quem você era na batalha. Deixa eu te contar sobre André. André tinha 36 anos e tinha acabado de quitar a última parcela de dívida de R$200 mil. 7 anos pagando. 7 anos de sacrifício extremo. 2 empregos. 0 lazer. Vida dedicada completamente a um objetivo. Ficar livre. E no dia que fez o último pagamento ele esperava sentir euforia. Alívio. Liberdade. Sentiu vazio. Eu acordei no dia seguinte e não sabia o que fazer, ele me disse. Por 7 anos, cada decisão girava em torno de pagar dívida. Eu era cara que está quitando dívida enorme. E, de repente, eu não era mais nada. A vitória que eu persegui tão obsessivamente deixou o buraco do tamanho da luta que preenchia minha vida. André não estava sozinho. E você não está sozinho. Os taoístas observaram esse padrão há mais de 2000 anos. Viram guerreiros que venciam batalhas e entravam em depressão profunda. Viram monges que alcançavam iluminação e sentiam vazio. E desenvolveram Kong Ho, o vazio após a vitória. Não como problema a ser resolvido, mas como portal a ser atravessado. A técnica tem 4 estágios. E ao contrário do que você espera, ela não começa tentando preencher o vazio. Ela começa honrando o vazio como sagrado. O primeiro estágio é Kongren, reconhecimento do vazio. E isto exige que você pare de tratar vazio como falha. Os mestres taoístas ensinavam Kong Bushi Kong Shiman. Vazio não é vazio, é cheio. Porque quando você remove tudo que estava ocupando espaço, a luta, a ansiedade, o inimigo, a batalha, o que resta não é nada. É espaço. E espaço é potencial puro. Pensa em copo. Copo vazio não é inútil. É útil precisamente porque é vazio. Se estivesse cheio permanentemente, não serviria para nada. Vazio é o que permite que copo receba. Na prática, quando o vazio vier, e ele vai vir após toda a vitória real, você não tenta imediatamente preenchê-lo com próxima conquista.
próximo objetivo, próxima batalha. Você senta com ele, deliberadamente, e pergunta: o que este vazio está me mostrando? Deixa eu te contar sobre Luciana. Luciana tinha 42 anos e tinha acabado de vencer batalha de 5 anos contra câncer. Curada, livre, viva e completamente perdida. Durante 5 anos minha vida tinha propósito claro: sobreviver, ela me disse. Cada dia era sobre tratamento, médicos, exames, luta. E quando finalmente venci, todos esperavam que eu celebrasse. Mas eu sentia nada, vazio enorme. E me sentia culpada por sentir vazio quando deveria sentir gratidão. Quando ela aprendeu Kong Ren, parou de lutar contra o vazio e sentou com ele. E o vazio começou a falar e disse: você lutou para sobreviver, mas nunca perguntou para quê. Agora que você tem vida, o que você vai fazer com ela? O vazio não era problema, era pergunta. O segundo estágio é Kong Ting, escutar o vazio. E aqui você faz algo que parece impossível em cultura de produtividade constante. Você fica em silêncio o tempo suficiente para ouvir o que o vazio está dizendo. Os mestres taoístas ensinavam Zai Kong Jong Zhao Da An. Nas profundezas do vazio, encontre a resposta. Porque vazio não é ausência de resposta. É remoção de ruído que impedia você de ouvir. Durante batalha, você não tinha tempo para questões profundas. Quem sou eu? Para que estou vivo? O que realmente importa? Você estava ocupado lutando. Mas agora que batalha acabou, essas perguntas emergem. E são assustadoras. Na prática, você cria espaço deliberado de escuta. Não meditação guiada. Não podcast de autoajuda. Silêncio real. 20 minutos por dia, sentado em silêncio, sem distrações, sem objetivos, apenas escutando o que emerge do vazio. André implementou o Kong Ting. E nos primeiros dias, silêncio era intolerável. Sua mente gritava: faça algo, encontre próximo objetivo, não desperdice tempo. Mas ele persistiu. E na segunda semana algo emergiu do vazio. Não resposta grandiosa, mas percepção simples. Eu sacrifiquei 7 anos para quitar dívida, mas nunca perguntei o que eu realmente quero da vida além de não dever. O vazio estava mostrando que ele tinha vivido anos em modo reativo, fugindo de algo, sem nunca definir para onde estava indo. O terceiro estágio é Kong Juan, transformação do vazio. E aqui você faz a mudança mais difícil, de viver contra algo para viver para algo. Os mestres taoístas ensinavam diferença entre Bijan e Shangzhan. Batalha de fuga versus batalha de direção. Durante anos você lutou batalha de fuga, fugindo de dívida, trauma, ansiedade, dor. E essa batalha te deu propósito temporário. Mas agora que você venceu, você precisa de batalha de direção. Não fugir de algo, mas mover-se em direção a algo. E isso é infinitamente mais difícil, porque fugir é reativo. Você não precisa escolher direção, apenas corre do perigo. Mas mover-se em direção exige que você decida. Direção de quê? Na prática, você responde 3 perguntas que você nunca teve tempo de responder durante batalha. Primeira, se eu pudesse viver sem medo de fracasso ou julgamento, o que eu faria? Não o que você deveria fazer, o que você genuinamente quer. Segunda, o que eu faria mesmo se ninguém nunca soubesse? Isso remove performance e ego. Deixa apenas verdade. Terceira, quando eu morrer, o que eu quero ter feito que importe? Isso remove urgências falsas e deixa apenas essencial. Luciana respondeu essas perguntas e percebeu. Ela tinha sobrevivido câncer, mas nunca tinha realmente vivido antes ou durante. Ela tinha seguido roteiro, faculdade, emprego, casamento, casa, sem nunca perguntar o que ela queria. O câncer a forçou a lutar pela vida, mas vencer o câncer a forçou a perguntar: que vida? E a resposta que emergiu do vazio: ela queria pintar. Sempre quis, desde criança. Mas nunca teve tempo, ou era prático. E agora, com vida que ela lutou tão ferozmente para manter, ela percebeu. Se não agora, quando? O quarto e último estágio é Kongsheng, renascimento do vazio.
E este é o mais profundo e libertador. Aqui você percebe algo extraordinário. Vazio pós-vitória não é fim de jornada. É morte de versão antiga de você. E morte é sempre seguida por renascimento. Os mestres taoístas ensinavam: Sier Fu Sheng, morra e renasça. Porque cada vitória real mata quem você era. Pessoa que lutava contra a dívida morreu quando dívida foi quitada. Pessoa que lutava contra câncer morreu quando câncer foi vencido. Pessoa que lutava contra a ansiedade morreu quando a ansiedade foi domesticada. E vazio é o espaço entre morte e renascimento. É como casulo. Não é permanente. É transformação. Borboleta no casulo não é mais lagarta, mas ainda não voa. Está em transição. E transição exige tempo e escuridão. Na prática, você aceita que está em transição. Você não é mais quem era, mas ainda não é quem será. E isso é desconfortável, mas necessário. Como semente enterrada no solo, não é mais árvore-mãe, mas ainda não é árvore nova. Está germinando em escuridão. E você dá tempo. Não força renascimento. Apenas cria condições. Silêncio, Kong Tin. Reflexão, Kong Juan. E paciência, Kong Sheng. André levou 8 meses. 8 meses sentado no vazio pós-vitória. E lentamente, nova identidade emergiu. Não cara quitando dívida, mas cara que ajuda outros a sair de dívida. Ele virou consultor financeiro voluntário e encontrou o propósito mais profundo que a batalha original. Luciana levou 1 ano. 1 ano pintando sem mostrar a ninguém. Sem objetivo de vender ou exibir. Apenas pintando porque era o que emergia do vazio. E hoje, 3 anos depois, ela tem pequeno estúdio. Não para sobreviver, para viver. Aqui está a verdade final que os mestres taoístas ensinavam. Vazio pós-vitória é teste final. Você lutou para vencer batalha externa. Agora você enfrenta a batalha interna. Quem você é sem inimigo? Um estudo fascinante de Stanford sobre propósito pós-conquista acompanhou 1.000 pessoas que alcançaram objetivos majorados, quitar dívida, vencer doença, alcançar cargo, completar projeto, e descobriu: 60% entraram em crise existencial nos 6 meses seguintes. Mas dos que atravessaram o vazio conscientemente, sem imediatamente preencher com próxima conquista, 85% reportaram vidas mais significativas 2 anos depois. Eles não voltaram para quem eram antes da batalha. Eles renasceram. Então, como você atravessa vazio após a vitória? Primeiro, Kong Ren. Reconheça vazio como sagrado, não como falha. Kong Bushi Kong. Shiman. Vazio não é vazio. É cheio de potencial. Não lute contra. Segundo, Kong Tin. Sente em silêncio. 20 Min dia, sem distrações. Escute o que vazio está dizendo. Ele não é ausência, é pergunta. Terceiro, Kong Zuan. Mude de fugir de algo para mover-se em direção a algo. Responda. O que você genuinamente quer? Não deveria. Quer. Quarto, Kong Shen. Aceite que está em transição. Você morreu. E está renascendo como borboleta no casulo. Dê tempo, não force. Apenas crie condições. E aqui está a parte que ninguém te prepara. Atravessar vazio é mais difícil que vencer batalha original. Porque batalha tinha inimigo claro. Vazio não tem. Apenas você, silêncio e perguntas que você evitou a vida inteira. Mas os taoístas sabiam. Kong Shimen, vazio é portal. Do outro lado não está próxima a batalha. Está a vida que você nunca teve tempo de viver enquanto lutava. Agora eu preciso que você faça 2 coisas. Primeiro, aperte o like neste vídeo. Se você venceu e sente vazio, se alcançou o objetivo e se sente perdido, compartilhe. Milhões sofrem isso em silêncio achando que são ingratos. Eles precisam saber que é passagem, não fim. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sino. Porque este é o vídeo que vem depois das muralhas. Você se protegeu. Agora descubra para quê. Você lutou anos, venceu e sente vazio. Não porque venceu errado. Porque vitória não é destino, é portal. Atravesse o vazio. Não com pressa, com presença.
E descubra que do outro lado não está próxima a conquista. Está você, verdadeiro, sem inimigo, sem batalha, sem identidade emprestada de luta. Apenas você. E vida inteira esperando ser vivida. O vazio sabe o que está fazendo. Deixe ele te transformar.